Fala família, como diz os youtubers por aí, fala galerinha. Bom, seguinte, no vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre eletrodo, as medidas de eletrodo, falei um pouco sobre a amperagem da máquina, né? A máquina que está aqui, ó. A gente falou sobre a amperagem da máquina e falou sobre medida de eletrodo. Aí vocês me perguntam, mas por que tem medida de eletrodo, por que tem amperagem de máquina, por que tem essas coisas? E aí eu falo para vocês, porque cada caso é um caso, cada portão é um portão, cada chapa é uma chapa, cada composição de metal é composição de metal. Então, por isso que você tem essa série de ajustes para você poder chegar na medida perfeita. O que acontece? Quanto maior a amperagem da máquina, mais fundo vai a solda, né? Mais derreter mais vai grudar, chapas mais grossas. Então, quanto mais grossa for a chapa, maior tem que ser a amperagem, certo? O básico do básico é isso. E eu acho que é o suficiente para vocês entenderem, tá? Por que eu acho que é o suficiente? Porque não existe uma regra. Essa regra, não existe uma receita de bolo que seja infalível. E toda receita de bolo, ela depende do tamanho da forma, da altura da forma, da temperatura do forno, do tempo de cozimento, o quanto aquele bolo, o tipo da farinha, o tipo do fermento. É a mesma coisa com a solda. A máquina de solda com a solda. Então, o suficiente para vocês entenderem quanto mais grossa a chapa, maior a amperagem. Ponto. Não precisa saber mais. Vamos lá, por que eu estou falando isso? Até mesmo quando a gente vai num portão, existem alguns fatores. O tipo de eletrodo, né, esse aqui é um restinho de eletrodo, o restante dos eletrodos estão aqui. O tipo de revestimento do eletrodo, o diâmetro do eletrodo, 2, 2,5, 3,25 e a regulagem da amperagem. Tudo isso é suficiente se eu regulei direito a amperagem de acordo com a chapa, né? Uma chapa mais grossa, amperagem mais alta, uma chapa mais fina, amperagem mais baixa. E eu estou usando o eletrodo 2,5, 3,25 ou 2. Já é o suficiente? Eu vou conseguir soldar? Não. Por que você não vai conseguir soldar? Porque você precisa regular de acordo com cada situação. Então você está soldando uma chapa fina. Você vai baixar a amperagem, mas aí você tem que baixar a amperagem de tal maneira que um eletrodo 3,25 ainda derreta. É por isso que eu estou usando o 3,25. Por quê? Porque eu consigo regular de acordo com a chapa e de acordo com a minha mão. Porque tem isso também, tem esse detalhe também, o peso da mão, o detalhe da mão, o quanto você corre, de que jeito você corre, o desenho que você faz na chapa. Tudo isso influencia. O tempo, se você é uma pessoa ansiosa e quer correr rápido assim na solda, já era, filho. Se você carca a força aqui, se você consegue manter uma distância boa, por quê? Existe uma distância. Aí é uma distância que eu aprendi e uso isso nas minhas soldas, em alguns casos. Na hora que você for soldar a chapa, vou pegar uma coisa aqui para simular uma chapa. Na hora que você for soldar uma chapa, tá encostado aqui, ó. A dica que me deram deixa um eletrodo de distância. Aí é que entra a técnica de cada caso é um caso. Por quê? Se você deixar um eletrodo de distância com 3,25 e uma amperagem baixa, só vai pipocar e não vai soldar. Você tem que aumentar a amperagem ou diminuir o eletrodo. Por isso que cada caso é um caso. Ah, mas se eu aumentar a amperagem, diminuir o eletrodo, ou então eu encostar mais, deixar ele mais próximo,
Vai dar certo? Também não, porque você tem que ver também a espessura da chapa. Se for uma chapa muito fina e você chegar muito perto, vai furar. E por aí vai. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido como funciona os componentes da solda, o objetivo da solda. Depois eu vou trazer para vocês umas diferenças de chapa para vocês entenderem o que eu quero dizer e a gente conseguir entender. E aí eu vou mostrar também composições diferentes de solda, beleza?